Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui analisar o capítulo 121 do mangá de Kaiju número 8. E cara, eu sei que estamos atrasados, estamos com um puta delay, mas estou voltando de férias, e sabe, né? Eu tava de férias lá no Brasil e agora a gente vai, destrinchar os vídeos com o mesmo ritmo que a gente sempre entregou aqui no canal do Geek Brasil. E a gente começa o capítulo com o Kafka já mostrando a sua transformação, porque no capítulo passado, que eu tinha acabado falando com vocês, criticando lá o capítulo passado sobre essa enrolação do Naoya de vai meu filho, vai, desenrola o carretel. Vamos ver logo esse combate, essa porradaria. E nesse capítulo pelo menos a gente teve ali alguns passos, não dá pra chamar de corrida, mas pelo menos temos alguns passos. E o Kafka realmente quebrando ali a sua armadura original e entrando na sua nova forma. A gente observa os demais soldados ficando ali surpresos, né? A gente tem a Mina, tem o Hoshina e também o Narumi surpresos. O Narumi tá sorrindo, né? Porque finalmente entendeu o que estava acontecendo. E a gente vai falar mais sobre esse combate que vai ser feroz, que lembrou o Ichigo versus Aizen. Vamos falar depois da vinheta. O Kafka então assume a sua nova verdadeira forma. E assim nós observamos a força de defesa, os auxiliares dizendo que essa é uma forma jamais vista antes. Esse é um ponto ali de um Kaiju que ainda não havia se manifestado e que a força de defesa não tem nada em seu histórico, o que acaba sendo algo tremendamente interessante para mostrar que até mesmo os Kaijus eles podem evoluir. Se é algo que até mesmo a força de defesa não teve nenhum tipo de contato, então quer dizer que os próprios Kaiju podem evoluir para um processo, para um tipo de biologia que ainda não passou ali por um cálculo ou por um experimento através ali da força de defesa. Então começa a alarmar tudo quanto é coisa, né? Os auxiliares começam a pensar sobre a sua fortitude imensurável, o comandante começa a analisar de que a sua fortitude ultrapassa o nível 10, era a maior fortitude que a gente tem até então calculada na história, né? A gente tinha então que o Kaiju de Meirei que tinha a sua fortitude ali batendo recorde juntamente com o Kaiju número 9, agora o Kafka ultrapassa essa fortitude também para ter um pouco sobre a sua habilidade com o Kaiju número 8. Então ficamos com o questionamento: com as capacidades científicas atuais é impossível neutralizar esse tipo de Kaiju. Seu mero surgimento é sinônimo do fim da civilização humana, fazendo com que a própria medição de fortitude vire algo sem sentido. Isso eu tinha reclamado um pouco sobre o Naoya não ter acelerado. Eu confesso que eu reclamei um pouco até demais. A galera falou assim: LP, você tá muito reclamão nesse capítulo, o que aconteceu? Tá tudo bem e tal? Gente, eu tava bem, mas eu fiquei um pouco frustrado, né? Porque você espera quase um mês pra ter capítulo de Kaiju, e aí depois quando vem um capítulo de flashback, sendo que já tinha tido um flashback, acabado de ter um flashback, e aí vem outro capítulo de flashback, aí já é demais, né? Eu fiquei realmente frustrado, porque a periodicidade de Kaiju já é uma coisa extremamente complicada, mas aqui eu curti, porque é uma perspectiva que eu não estava pensando. O Kafka, ele volta, né? A gente observa o personagem voltando a si, conseguindo controlar o corpo do Kaiju e se transformando na verdadeira forma, no verdadeiro poder ali do Kaiju número 8. Só que eu não tinha analisado sobre como as pessoas em volta do Kafka iriam realmente pensar nesse sentido. Porque o Kafka, por mais que ele seja um ser humano, ele ainda é um Kaiju. Então, se ele perder o controle, se sair ali do controle dele, as pessoas à sua volta estão em perigo. Então, aquilo que o comandante está analisando, está comentando, faz total sentido. Seu mero surgimento é sinônimo do fim da civilização humana. Isso aqui é tremendamente crucial para marcar de que os comandantes e até mesmo ali os capitães não esqueceram que o Kafka ainda é um Kaiju. Por mais que ele esteja ali na sua forma humana, pelo menos até então, né? Até esse combate, eles ainda não esqueceram que o Kafka ainda é um Kaiju e que ele ainda é uma ameaça para a humanidade. O que eu achei tremendamente interessante, essa análise e essa forma, essa perspectiva. Mas o Kafka é o Kafka, né? O comandante começa a analisar dizendo o seguinte:
se esse número 8 for nosso inimigo, então a humanidade vai realmente... E aí o Kafka vem e quebra completamente as expectativas, achando que a humanidade tinha encontrado um novo inimigo, dizendo, ih, foi mal aí. E é muito legal porque eu li esse Foi Mal Aí com a dublagem brasileira. Se você não acompanhou o Kaiju número 8, a primeira temporada, através da dublagem, cara, eu recomendo pra caramba, porque juntamente com Dan, são uma das melhores dublagens do ano passado. Cara, tipo assim, é realmente fantástico a dublagem de Kaiju número 8. E eu li praticamente com a voz do dublador do Kafka falando, ih, foi mal aí. Ou foi mal aí, né? Ele ficando meio sem graça, dizendo ali, pedindo desculpas sobre o que havia acontecido. E no meio de combates, lutas e até mesmo aprimoramento de habilidades de uma forma um pouco mais acelerada do que Kaiju número 8, eu recomendo vocês a lerem a minha light novel Que Haja Luz. Eu tenho certeza que se você curte combates alucinantes, você vai acompanhar na minha light novel, com os dois links na descrição, tanto na Novel Mania quanto também no Tapas. No Tapas tá meio assim, a gente tá voltando, né, a parte da reestruturação da história, mas a Novel Mania eu vou correr, gente. Eu confesso pra vocês que eu vou correr pra estar atualizando os capítulos para os atuais, os mesmos que estão no Tapas, eu vou estar atualizando lá na Novel Mania também. Então, se você tá querendo acompanhar uma história que envolva a mitologias, a tramas mitológicas do nosso mundo e também a personagens criados pelos inscritos do canal, certo? Como se fosse um RPG, só que inscrito. Cara, Que Haja Luz é a história para você acompanhar agora. O Kafka então começa a dizer que o impacto da sua transformação acabou destruindo 2 drones. Ele preocupado, né? As pessoas preocupadas ali com o que o Kafka iria fazer, com o que o Kaiju número 8 iria fazer, se iria matar todo mundo, acabar com a humanidade. Mas o Kafka faz todo mundo ficar tranquilizado, respirando mais tranquilo, respirando mais fundo, de que era o velho e bom Kafka, preocupado com os equipamentos da Força de Defesa do Japão, que ele havia acabado com esses 2 drones. Nós vemos então um Kafka Chibi nos monitores da Força de Defesa, segurando os 2 drones, e ele tristão, né, tá bem triste mesmo, e assim a mina começa a sorrir, entendendo definitivamente que se tratava ali do Kafka, que era o seu grande companheiro, seu grande amigo, que ainda estava controlando o corpo do Kaiju número 8. Então, para se redimir ali de ter destruído os 2 drones, o Kafka diz que vai neutralizar aquele Kaiju, o que faz a mina realmente ficar confiante nas palavras do seu companheiro, do seu amigo de infância. A Força de Defesa então começa a questionar de que o que era aquela forma, né? O que era aquela forma que o Kafka estava usando? É diferente da vez em que ele ficou descontrolado, e essa forma também não consta nas informações da 3ª divisão, ou seja, é alguma coisa completamente inédita. Então eles ficam tentando entender o que havia acontecido ali no campo de batalha, mas o Roshina já entendeu. O Roshina já entendeu o que se trata de que realmente o Kafka havia se fundido ao núcleo do Kaiju número 8, que ele havia transformado seu coração no coração ali, no núcleo do Kaiju número 8, o que provavelmente vai fazer com que o nosso personagem não consiga mais voltar ao seu estado normal. E no meio de toda essa preocupação, não me deixe preocupado, me deixe ali com um like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Gente, isso nos ajuda pra caramba, fortalece o canal do Geek Brasil e, cara, você não tem noção de quanto isso nos ajuda. E é claro, você também pode se tornar membro do canal do Geek Brasil. A gente tá transitando os conteúdos de Sakamoto Days para a galera free, mas fãs de Kingdom estamos chegando para analisar os capítulos semanais para os membros do canal. Então, chega junto, se torne membro e fortaleça o canal do Geek Brasil ainda mais. O Kafka então, pensando, observando para dentro de si, começa a dizer que ele consegue ver tudo agora. Ao lado ali do personagem, conseguimos ver ali uma massa de carne completamente pura e que ele está analisando. E é bem legal esse contraste que acontece, porque o Kafka, ele tá todo ali branco, né? A forma do seu corpo tá toda branca e em volta dele tá tudo ali como se fosse uma escuridão. Eu não sei se na animação vai ficar vermelho para mostrar ali a carne e tudo mais,
Mas o que o Kafka fala é que ele consegue ver todo o rancor, o ódio, o arrependimento e a raiva. E tudo isso formou um combustível preto como breu. Essa é a fonte de energia do número 8. Uma inesgotável. Olha eu falando besteira. O inesgotável combustível preto como um breu. Caraca, eu gostei demais disso. Então eu espero que na animação eles consigam colocar toda essa base, toda essa parte ali ao lado do Kafka como se fosse realmente uma completa escuridão, como se fosse uma completa ali linha. E eu acho isso legal. Só que ao mesmo tempo, nós não estamos falando de sentimentos bons, tá? Nós estamos falando de rancor, ódio, arrependimento e raiva. Então isso pode ser até mesmo preocupante para o Kafka futuramente na história. Se é que vocês me entendem, se isso pode fazer o nosso personagem perder o controle em um certo sentido. E talvez isso seja a chave para retroceder a sua forma ali do personagem para o seu jeito humano. Será que teremos algo assim? Veremos o que o Naoya vai aprontar para cima de nós. Então o Kafka acaba liberando ainda mais o seu poder de Kaiju para ir com tudo para cima do Kaiju de Mereki para partir pra porrada contra o vilão. No momento então que o Kaiju de Mereki coloca os seus olhos ali no Kaiju número 8, ele consegue reconhecer a força de defesa da era Mereki. Todos os soldados que se sentiram ali ofendidos, com raiva, com ódio, com arrependimento, vivos dentro do Kaiju número 8. E agora ele estava, literalmente, a palavra que dá pra usar aqui é excitado, né? Ele estava realmente ali empolgadaço ali com a batalha, com o combate. E ele fica até, é bem engraçado, cara, que ele pega ali, ó, umas mãos surgem por de dentro do corpo dele, ele começa a se abrir, ele quase não consegue se conter, os olhos dele começam a ficar branco e é bem essa parada mesmo, né? Dele ficar extremamente empolgado, excitado ali com o combate, com a luta contra o Kaiju número 8. Então ele dá um berro, ele dá um grito. A gente observa também algumas outras formas, outras criaturas saindo ali desse grito do Kaiju número 9, ou do Kaiju de Mereki, e ele parte, ele vai com tudo pra cima do Kafka, dando um murrão na sua cara, dando um baita porradão na cara do protagonista. A gente observa então a porrada, o golpe ali na cara do Kafka, e vemos até mesmo um impacto hipersônico, né? A forma como a movimentação dele faz toda essa trajetória hipersônica contra o Kafka. Tudo ao redor deles é destruído. Cara, da onde o Hoshina tá, ele sente o impacto, onde a mina também tá. O negócio é tão tenso que até mesmo o comandante ali da Força de Defesa sente a ação do Kaiju de Mereki pra cima do Kafka. Todo mundo sente, menos o Kafka. Todo mundo sente a porradona, menos o Kafka. E aí o Kafka começa a dizer assim, olha, todo mundo vai acabar sendo envolvido ali, então por que a gente não vai lutar em outro lugar? Por que a gente não vai lutar em outro local? E aí o Kaiju de Mereki tá ali parado com a mão, né, o braço dele parado na testa do Kafka. O Kafka tá apontando, é pra lá, ó, pra aquela torre que a gente vai começar a lutar, beleza? Então vamos pra lá. Então definitivamente ele pega ali o Kaiju de Mereki, dá um porradão nele e manda ele pra lá, manda pra ele naquela direção. E cara, não tem como, né? Não tem como lembrar aqui do Ichigo versus Aizen, né? Que tanto ali o Ichigo ele para a espada do Aizen, né? O golpe do Aizen, a mão, né, do Aizen com uma mão, né? Lá na Sono Society, o Aizen havia parado o Ichigo com apenas um dedo. Depois o Ichigo para o Aizen com uma mão. E depois, antes dele fazer isso, ele pega, ou depois que ele acaba pegando ali o Aizen, ele fala assim, não, nós não vamos lutar mais aqui. Aí o Aizen, o que você tá falando, tal? Aí o Ichigo pega o Aizen pela cabeça, assim, ó, lá na forma Mugetsu, e arrasta ele, sai arrastando ele pra tudo quanto é lado. Basicamente não tem como não lembrar dessa parte, né? É muito isso do Ichigo arrastando o Aizen através ali da sua face, da sua cara, o Aizen não entendendo nada. E a mesma coisa que acontece com o Kaiju de Mereki, referências sendo referenciadas, né? Então temos um detalhe bem interessante, uma forma mais completa ali do Kaiju número 8. E nós então temos a forma dos olhinhos agora nos chifres, né? Os dois olhos em cada chifre, um olho aqui na parte, os dois olhos, né, na parte inferior. O corpo dele meio que tipo assim, se expandindo, né? Como se pudesse ter ali um aprimoramento maior de energia, né? Uma liberação maior de
de energia. E nós então temos o chifre formando ali a armadura, o capacete dos samurais da era Meirei. Eu gostei pra caramba desse detalhe, porque coloca ainda mais conexões desses personagens, né? Como o Kafka mesmo falou, essa energia, esse rancor, essa raiva, esse ódio que esteve sendo acumulado durante todas essas eras pra bater de frente contra o Kaiju de Meirei. Um capítulo tremendamente interessante pra introduzir a porradaria entre o Kafka e o Kaiju de Meirei. Eu curti pra caramba esse capítulo, muito mais do que o capítulo anterior. Por mais que já dava pra estar na porradaria já total, né? Já tá pra estar na porradaria ali pra acabar com o Kaiju de Meirei. Mas antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Eu realmente tava muito cri-cri no capítulo passado. Mas pelo menos agora nós vamos começar a porradaria no próximo capítulo daqui 1,5 semanas. Já que teve esse delay pra introdução desse capítulo aqui no canal. Deixa aqui nos comentários o que você espera pra esse combate de Kaiju número 8 versus Kaiju de Meirei e como o Kafka vai ultrapassar os seus limites.